Imagine por um momento, estamos vivendo em uma época de incertezas globais, crises políticas e conflitos intensos. Mas e se eu te dissesse que tudo isso já estava previsto há milhares de anos? Será que os antigos textos bíblicos podem lançar luz sobre o que está por vir? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar em um tema que promete mexer com suas convicções. Israel sob ameaça. Profecias bíblicas revelam o futuro próximo. E fique atento, porque o último ponto que abordaremos será o mais impactante de todos. Ele tem o potencial de mudar completamente a forma como você compreende a história e as Escrituras. Antes de começarmos, já quero te convidar a fazer parte dessa jornada. Inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos. Vamos explorar juntos essas revelações incríveis que podem transformar nossa visão do passado, presente e futuro. Prometo que o que você vai ouvir aqui será surpreendente. Agora, voltando ao tema, o que exatamente dizem essas profecias? Em tempos como os nossos, quando Israel parece estar constantemente cercado por tensões geopolíticas e ameaças, é impossível ignorar as referências bíblicas sobre o papel central dessa nação. Mas, ao contrário do que muitos acreditam, a abordagem que faremos aqui será crítica, histórica e acadêmica. Vamos nos afastar das interpretações tradicionais para questionar: será que as profecias sobre Israel apontam para eventos sobrenaturais ou para padrões históricos recorrentes? Os textos bíblicos estão repletos de passagens que fazem referência a um futuro desafiador para Israel. Um exemplo clássico é o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26, que menciona tempos de destruição e conflitos. Esse texto é frequentemente associado à destruição do templo em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Mas, à luz de análises históricas, podemos interpretar de outra maneira. Alguns estudiosos, como Bart Ehrman, sugerem que essas profecias foram escritas retroativamente, ou seja, com base em eventos que já haviam ocorrido, mas revestidas de uma aura de previsão divina para legitimar determinadas crenças. Pergunto a você, será que as profecias bíblicas são realmente previsões de eventos futuros ou reflexões sobre o contexto histórico da época em que foram escritas? Escreva nos comentários sua opinião, porque essa discussão é essencial. Outro ponto fascinante está no livro de Ezequiel, especialmente no capítulo 38, onde é mencionada uma grande coalizão de nações que se levantaria contra Israel. Tradicionalmente, esse texto é interpretado como uma referência a uma guerra futura. No entanto, ao examinarmos os aspectos históricos, percebemos que essas nações citadas, como Gog e Magog, podem ter sido uma forma simbólica de falar sobre as potências que ameaçavam Israel no contexto da escrita, como Babilônia e Assíria. Essa visão crítica nos leva a questionar: será que estamos lendo as profecias de forma literal, quando elas podem ser apenas metáforas para desafios políticos e militares de tempos passados? E mais, o que dizer sobre os textos do Novo Testamento, como as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8, onde ele fala sobre guerras, rumores de guerras e nação se levantando contra nação? Muitos veem nesses versículos uma previsão dos conflitos modernos envolvendo Israel. Contudo, estudiosos como John Dominic Crossan argumentam que esses textos eram mais um reflexo das tensões sociais e políticas do primeiro século do que uma janela para eventos do nosso tempo. Enquanto refletimos sobre isso, surge outra pergunta intrigante. Será que o uso dessas profecias na atualidade, especialmente por grupos religiosos e políticos, está moldando as narrativas sobre Israel de uma forma que reforça conflitos em vez de promover a paz? Pense nisso. E se você assistiu até aqui, quero saber:
Qual é a sua interpretação sobre as profecias bíblicas em relação ao futuro de Israel? Será que elas estão se cumprindo diante dos nossos olhos ou são apenas construções simbólicas de épocas passadas? Deixe nos comentários, porque sua opinião é muito importante para essa discussão. Fique ligado, porque o que vem a seguir vai aprofundar ainda mais essa análise e revelar conexões surpreendentes entre as Escrituras e os eventos históricos. Você não vai querer perder. Prossigamos então com nossa análise. Quando falamos de Israel sob ameaça, é impossível ignorar o impacto que a ideia de povo escolhido desempenhou ao longo da história. Esse conceito, que permeia todo o Antigo Testamento, é frequentemente citado para justificar a centralidade de Israel nos planos divinos, especialmente em textos como Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, que diz: "Porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo especial, de todos os povos que há sobre a face da terra." Porém, à luz da análise crítica, surgem questões importantes. Será que essa ideia de eleição divina foi uma forma de consolidar a identidade nacional e a coesão social em meio a contextos de crise, como o exílio na Babilônia? Alguns acadêmicos, como Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, argumentam que grande parte da narrativa bíblica foi escrita ou compilada durante períodos de dificuldade, especialmente quando o povo judeu buscava reafirmar sua identidade diante de potências estrangeiras. Pense nisso. Se essas histórias e profecias foram moldadas pelo contexto histórico e político, será que elas realmente apontam para o futuro ou são reflexões sobre os desafios do passado? Vamos aprofundar essa análise. Um exemplo marcante é o livro de Jeremias, que descreve a iminente destruição de Jerusalém por Babilônia. No capítulo 25, versículos 11 e 12, lemos: "E toda esta terra será desolação e espanto, e estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, por sua iniquidade." Muitos acreditam que essa profecia demonstra um cumprimento literal, mas os críticos históricos sugerem que ela pode ter sido ajustada posteriormente, como uma tentativa de explicar e justificar os eventos traumáticos do exílio. É importante também analisarmos como a ideia de ameaça e redenção se conecta aos eventos atuais. O moderno Estado de Israel, fundado em 1948, frequentemente é interpretado por grupos religiosos como o cumprimento de promessas bíblicas. No entanto, essa interpretação nem sempre é compartilhada pela comunidade acadêmica. Na visão de estudiosos como Ilan Pappé, o sionismo político foi uma resposta aos desafios históricos e a busca por um lar nacional, mas não necessariamente um reflexo direto das profecias. Voltemos então ao Novo Testamento. No livro do Apocalipse, capítulo 16, versículos 14 a 16, lemos sobre a batalha final em Armagedon. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Esse texto é frequentemente associado a conflitos futuros envolvendo Israel. Mas será que ele deve ser lido literalmente? Ou como sugere Elaine Pagels, o Apocalipse reflete as tensões políticas e religiosas do período em que foi escrito, particularmente a opressão do Império Romano sobre os cristãos? E agora, vamos além. Por que Israel, em particular, permanece no centro dessas narrativas? Poderíamos interpretar que, ao longo dos séculos, líderes religiosos e políticos têm utilizado essas profecias para moldar percepções e agendas. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre o poder das Escrituras em influenciar decisões geopolíticas
e até mesmo justificar guerras. Mais uma vez, pergunto a você: até que ponto as profecias são um reflexo de aspirações humanas e até onde vão como uma manifestação do plano divino? Escreva nos comentários suas reflexões, porque essa questão é crucial para entendermos o impacto das Escrituras na história e na atualidade. No próximo segmento, exploraremos como o contexto histórico de cada profecia pode nos ajudar a decifrar sua verdadeira intenção e significado. Fique comigo, porque o ponto mais importante ainda está por vir, e ele promete revelar algo que pode mudar completamente sua perspectiva sobre este tema tão fascinante. Vamos aprofundar ainda mais nossa jornada, explorando o contexto histórico que moldou cada uma dessas profecias. Para entender o significado real de muitas passagens bíblicas, é essencial analisarmos o momento em que foram escritas. Isso porque os textos refletem não apenas o plano espiritual, mas também os desafios políticos, sociais e culturais vividos pelo povo de Israel. Um exemplo claro disso é o livro de Isaías. Nos capítulos 40 a 55, conhecidos como o segundo Isaías, encontramos promessas de restauração e esperança para o povo exilado na Babilônia. No capítulo 45, versículo 1, lemos algo surpreendente. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomei pela mão direita, para abater as nações diante dele. Aqui, o texto bíblico se refere ao rei persa Ciro, que permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo. Este é um dos raros casos em que um líder estrangeiro é chamado de ungido. Mas, sob uma análise crítica, podemos ver que essa profecia foi escrita depois de Ciro já ter conquistado a Babilônia, o que nos leva a questionar: seria essa uma profecia ou uma reinterpretação histórica para dar sentido aos eventos da época? E o que dizer do papel de Jerusalém nas profecias? O Salmo 137, por exemplo, é um grito de angústia do povo exilado. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Lua. Essa devoção à cidade sagrada moldou a identidade judaica, mas também levantou a questão: até que ponto essa centralidade de Jerusalém foi usada para fortalecer a unidade do povo em momentos de dispersão? Para estudiosos como Paula Fredriksen, a ênfase em Jerusalém como centro espiritual e político pode ter sido uma estratégia literária para manter viva a esperança de um futuro comum. Agora, avançando para o Novo Testamento, encontramos passagens como Romanos capítulo 11, versículos 25 a 26, onde Paulo escreve: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo o Israel será salvo. Esse texto levanta debates até hoje. Alguns interpretam que Paulo previa um futuro em que toda a nação de Israel seria restaurada espiritualmente. Outros, como N.T. Wright, veem essa passagem como uma expressão da esperança de Paulo para sua própria geração, não como uma previsão literal de eventos futuros. Além disso, muitas das interpretações modernas das profecias têm sido usadas para justificar agendas geopolíticas. Grupos religiosos, especialmente nos Estados Unidos, frequentemente citam textos bíblicos para apoiar suas visões sobre o papel de Israel no cenário global. Mas será que essas interpretações refletem o verdadeiro espírito das Escrituras, ou são leituras seletivas moldadas por interesses contemporâneos? Essa reflexão nos leva a um ponto crucial: o impacto dessas narrativas sobre a atualidade. Nos conflitos modernos envolvendo Israel, vemos como as profecias bíblicas continuam sendo invocadas para legitimar ações políticas e militares. Mas será que estamos lendo esses textos da maneira que eles foram originalmente concebidos? Pense nisso.
As profecias bíblicas são ferramentas para entender o passado e buscar sabedoria para o futuro, ou estão sendo usadas para perpetuar divisões e conflitos? E se você chegou até aqui, quero que compartilhe sua opinião. Você acredita que as profecias bíblicas ainda têm relevância no mundo moderno? Elas realmente apontam para o futuro ou são interpretações moldadas por contextos específicos? Escreva nos comentários suas reflexões, porque esse tema é muito mais profundo do que parece. No próximo trecho, entraremos em questões ainda mais intrigantes, revelando conexões ocultas e interpretações pouco conhecidas sobre os eventos que cercam Israel e o cenário global. Prepare-se, porque estamos caminhando para o ponto mais revelador de todos. Agora que estamos nos aproximando do ponto mais impactante, é hora de abordar as conexões ocultas e os significados menos explorados das profecias bíblicas relacionadas a Israel. Antes de mais nada, quero que você reflita. Por que tantas profecias bíblicas giram em torno de conflitos, destruição e redenção? Será que isso reflete uma visão pessimista da humanidade ou uma tentativa de transmitir lições universais que vão além de Israel? Vamos começar com o livro de Zacarias, especialmente no capítulo 12, versículo 3, onde lemos: "E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem serão despedaçados. E ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra." Muitos veem nesse texto uma descrição de eventos futuros, envolvendo Israel como epicentro de conflitos globais. No entanto, uma análise crítica sugere que o texto pode ter sido escrito como uma forma de resistência política durante um período de opressão estrangeira, talvez na época do domínio persa ou grego. Essa visão coloca em dúvida as leituras que enxergam nele uma previsão literal do fim dos tempos. Além disso, é interessante notar como algumas profecias, ao longo dos séculos, foram reinterpretadas para se adequar a diferentes contextos históricos. No livro de Apocalipse, por exemplo, a figura da Nova Jerusalém, descrita no capítulo 21, versículos 2 a 4, é muitas vezes vista como uma representação da redenção final de Israel e da humanidade. Mas estudiosos como Richard Bauckham argumentam que a Nova Jerusalém simboliza muito mais do que uma cidade física. Ela representa um ideal utópico de paz e justiça. Isso levanta uma questão importante. Será que a busca por esse ideal foi transformada, ao longo do tempo, em uma narrativa que reforça divisões políticas e religiosas? Pensemos também nas alianças entre religião e política que moldaram a história de Israel. No período do Segundo Templo, por exemplo, a crença em um Messias libertador era um reflexo direto da opressão vivida pelo povo judeu sob o domínio romano. Essa ideia, mencionada em textos como Isaías capítulo 9, versículo 6, foi reinterpretada no cristianismo como uma referência a Jesus Cristo. Mas para os judeus contemporâneos de Isaías, essas palavras provavelmente apontavam para um líder político ou militar que traria alívio imediato de seus opressores. Essa mudança de significado nos mostra como as profecias podem ser moldadas e adaptadas às necessidades e esperanças de diferentes épocas. Agora, conectemos isso ao presente. O moderno Estado de Israel é frequentemente apresentado como o cumprimento de profecias antigas, especialmente em textos como Ezequiel, capítulo 36, versículos 24 a 28, onde Deus promete reunir os israelitas de todas as nações e restaurá-los à sua terra. Mas como apontam críticos como Shlomo Sand, essa interpretação pode ignorar o contexto político e histórico do movimento sionista, que foi impulsionado por razões terrenas e não necessariamente por inspirações divinas. Isso nos leva a perguntar: até que ponto essas narrativas bíblicas são usadas como justificativa para ações políticas no cenário global? E finalmente chegamos ao ponto mais poderoso.
A ideia de que o verdadeiro significado das profecias não está em prever eventos específicos, mas em nos desafiar a refletir sobre nossa própria responsabilidade no mundo. Quando lemos textos como Miqueias, capítulo 6, versículo 8, que diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Percebemos que a essência das profecias está em inspirar mudança e transformação moral, não apenas em Israel, mas em toda a humanidade. Portanto, pergunto a você, será que estamos focando demais nos detalhes literais das profecias e esquecendo seu propósito maior? Será que estamos interpretando essas mensagens de maneira a perpetuar divisões, em vez de buscar entendimento e reconciliação? Quero que você reflita sobre isso e deixe suas ideias nos comentários, porque essa discussão é crucial para a nossa compreensão das Escrituras. Se você chegou até aqui, quero agradecer e pedir que se inscreva no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like e compartilhe este vídeo. E, se este tema despertou sua curiosidade, não deixe de assistir aos próximos vídeos, que vão explorar outros mistérios bíblicos sob uma perspectiva crítica e histórica. Afinal, essa é apenas a ponta do iceberg em um oceano de revelações. Até a próxima!